Olá, gente, estamos de volta em mais um episódio do Delas Cast. É um prazer ter vocês aqui em mais um episódio. Sou Júlia Benatti, vocês já me conhecem. E estou muito feliz de ter vocês aqui mais nesse episódio. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Tenho certeza que o nosso conteúdo vai agregar na sua vida de alguma forma, vai de alguma forma abrir sua mente para alguma coisa, vai trazer um entretenimento. Aqui nós atendemos, falamos com todos os públicos para agradar vocês que nos seguem, tá bom? Antes de apresentar nosso convidado de hoje, eu quero agradecer aos nossos parceiros e patrocinadores que fazem o Delas Cast acontecer, a todos os nossos parceiros. Meu muito obrigada a todos vocês. E, gente, sem me estender, que eu tô ansiosa para começar esse bate-papo, eu vou apresentar o nosso convidado de hoje. Ele que é vereador, está no segundo mandato, é candidato a prefeito por Maricá também, oposição lá em Maricá, mas eu vou deixar ele se apresentar. Advogado, cristão, conservador, e só pelo bate-papo que nós tivemos aqui, curto antes de iniciar, gente boa demais. Oi, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Júlia. Quero já te agradecer pelo convite, a oportunidade de a gente estar aqui falando de política, falando das nossas cidades. Então, só te agradeço e tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso. Com certeza, eu que te agradeço por ter aceitado o convite, já acompanho seu trabalho já há um bom tempo, um trabalho excelente que você vem realizando. Só que assim, te apresentei por alto, mas eu vou deixar você se apresentar um pouquinho pra gente, galera que tá assistindo, fica à vontade. Quem é o Ricardo? Então, eu sou criado em Maricá, uma cidade muito linda, né, da região dos Lagos, fica divisa com Niterói, Saquarema, e sempre trabalhei no comércio, ajudando meu pai desde garoto. Me envolvi como presidente da associação de moradores, fui lutando, né, pelo bairro que a gente morava, consegui fazer solicitações e vi que é através da política que a gente consegue melhorar a vida das pessoas, realizar aquilo que precisa ser feito. E estudando direito também, eu fiz faculdade de direito e estudando ciência política, acho que no terceiro período me despertou a parte teórica ali do que a gente vai estudando, de ferramentas que a gente tem que usar para poder fazer os projetos acontecerem, mudar a política pública do que a gente não concorda, buscar mais participação do cidadão, do indivíduo na política, né? Porque a gente está acostumado a só ir votar no dia da eleição. O eleitor ele só exerce a cidadania direta de votar no dia da eleição. Nada mais do que isso. Essa é a cultura do brasileiro. E a todo momento eu venho tentando chamar a atenção que as pessoas têm que ter a cidadania indireta, além da época eleitoral, acompanhando o mandato do seu representante, do seu vereador, do seu deputado, daquela pessoa que você escolheu para te representar. Então a gente sempre vem buscando nessa linha de trazer as pessoas para perto do mandato. Eu consegui, depois desse tempo aí que eu falei para você, que eu participei da associação de moradores e cobrava muito ali as questões da prefeitura, eu consegui ganhar para vereador. Estou no segundo mandato. Primeiro mandato a gente aprende muita coisa, né? Mas está sendo muito bem assim para mim, porque eu sou um vereador de verdade, né? A gente teve algumas experiências lá, a gente vê a maior parte dos vereadores que não podem representar o interesse da população, não podem cobrar as coisas erradas que acontecem na prefeitura, porque são supervenientes ao prefeito, eles acabam sendo despachantes do prefeito dentro da Câmara Municipal. E eu consigo ter a minha autonomia, independência política, para poder mostrar para o prefeito, falar com os secretários, fazer solicitações, denúncias importantes que eu já fiz lá na cidade. Não sei se você acompanhou. Sim, eu acompanho seu trabalho. Agora saíram algumas operações da Polícia Federal lá em Maricá em relação a denúncias que eu fiz em 2018, 2019. Por exemplo, lá tem um hospital que o nome que a prefeitura deu é Che Guevara, né? Não sei se você sabe disso. Não, isso eu boiei. Che Guevara é o nome do hospital. Que isso? Na construção desse hospital, a previsão da obra já tinha passado do prazo. Fizeram vários aditivos no contrato, era para custar 44 milhões, passou de 50 milhões. Eu fiz uma denúncia no Ministério Público, superfaturamento de obra, atraso injustificado. A gente via ali que tinha coisa errada. E a Polícia Federal agora fez uma operação lá, a Justiça afastou secretário de Planejamento, Secretaria de Saúde, todos envolvidos em corrupção, mais de 2 milhões de reais já apreendidos em bens, carros de luxo, lancha. Então, eu fico muito feliz de poder estar fazendo a parte boa da história, né? De lutar contra essa corrupção, contra esse sistema. A gente vê tanta gente lá precisando de bons serviços na saúde pública, muita gente clamando por ajuda, aguardando em filas para poder fazer uma cirurgia, para conseguir ter um atendimento de qualidade, ficando horas e horas
em UPA, em posto de saúde, e a gente vê a roubalheira na saúde pública a todo momento de forma descarada. Então, assim, é algo muito triste, mas a gente só vai mudar essa realidade a partir do momento que a gente tenha bons vereadores, né, que não se vendam ao projeto do prefeito que está ali, se abaixar a cabeça. Eu falo que lá tem muito vereador avestruz. Vereador avestruz é porque eu trago o problema, mostro o que está acontecendo, eles enfiam a cabeça debaixo da terra, fingem que não está vendo nada e deixam o problema ir se arrastando. Então, assim, a gente tem que acabar com esses vereadores avestruz. E a hora é essa, né? É verdade. Legalizar, e justamente por você não ter teto de vidro com ninguém que você pode bater de frente, né? E esses chamados vereadores avestruz aí, que se escondem, é justamente por não poderem bater de frente e sabe-se lá por quê, né? A gente sabe, né? Muitos ali acabam trocando a sua independência política de fiscalizar a prefeitura por vantagens individuais. Troca por cargo, por colocar alguma empresa dentro da prefeitura, e acaba sendo um interesse individual sobrevalendo sobre o interesse coletivo, que ele tem ali aquela função ali. Eu agradeço muito essa oportunidade que eu tenho, e eu vejo que é de Deus realmente, porque na minha primeira campanha eu não ganhei eleição, em 2012. Primeira vez que eu vim Tem uma candidato. história, né? Tem um contexto, não começou, não caiu de paraquedas. 2012 eu vim candidato, primeira vez, fiquei como primeiro suplente, quase ganhei a eleição, faltou pouco. O vereador entrou na minha frente ali por 100 votos. Caramba! Aí o prefeito veio, me chamou, prometeu que o vereador ia ser secretário e eu ia virar vereador, e a gente naquele sonho, muito novo ainda, acho que eu tinha 23 anos de idade na época, fiquei com aquela vontade ali de ser vereador e só me enganaram, não me deram a vereança. E eu fiquei meio frustrado, né? Porque doido para realizar um sonho. Aí, na próxima eleição, em 2016, eu consegui ganhar a eleição. Mas o que eu tirei de lição disso tudo? Se eu tivesse entrado como vereador, eu ia entrar como suplente, não ia poder questionar nada do prefeito, ia ser um vereador iogurte, só de 6 meses, com prazo de validade. Então eu teria um mandato muito apagado. Eu seria mais um vereador submisso ao prefeito. Então Deus é tão perfeito que Ele sabe a hora certa de tudo acontecer na nossa vida. De fato. Porque você pode se destacar, cara. Você é destaque lá na tua região, na tua área. Hoje você é um líder assim que de fato se destaque. Talvez lá em 2012 você não teria o destaque que você tem hoje. Eu teria que ser um vereador submisso ao prefeito, porque não poderia contrariar, não teria opinião, não teria voz própria. Então, assim, às vezes a gente acha que tem que acontecer no nosso tempo, né? Fica chateado, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele tem um tempo certo para tudo acontecer na nossa vida. E isso é tão maravilhoso. Eu vejo perfeitamente na minha vida como aconteceu. Então, ter oportunidade hoje, eu vejo assim, tem muito vereador, candidato que manda mensagem, né? Que é assim, acompanha o meu trabalho e se espelha, e eu quero poder ajudar na formação de novas lideranças, de formar novos vereadores. Tem muita gente de São Gonçalo, Itaboraí, Niterói, na nossa região ali, que eu tenho ajudado, conversado, explicado, dando conselho. Acho que isso é muito importante na política, porque são decisões difíceis que a gente tem que tomar, e muitas das vezes o cara que está começando ali não tem experiência nenhuma. Então, que a gente puder incentivar as pessoas a participarem da política, eu acho que é fenomenal, porque a gente vê que existe aquela cultura que eu falei da cidadania indireta, né, que é importante demais, que não é só no dia da eleição, mas durante o mandato do político, o eleitor acompanhar. Existe também a questão das pessoas entenderem a importância de você conseguir estar dentro de um processo eleitoral, porque se a gente se afastar, existe muito isso, as pessoas boas se afastam da política, porque criaram aquela cultura de que a política é para quem não presta. Tudo corrupto, é só sacanagem. Então, assim, o cara que é de bem, ele tem a família dele para cuidar, ele tem o trabalho dele, ele vai cuidar da vida dele e deixa a política de lado. Então, quanto mais pessoas boas se afastarem da política, mais os mau caráter, pode falar a palavra? Fica à vontade. Os filhos da puta vão ocupar os espaços. Então, assim, a gente tem que virar esse jogo e atrair as pessoas boas para participarem do processo eleitoral. Serem candidatos, assumirem mandatos, colocarem aquilo que ela acredita. Um dos motivos de eu vir candidato na cidade foi esse. Eu comecei a olhar assim e falei, eu vou apoiar fulano, apoiar ciclano. Eu acho que eu vou ser melhor do que eles. Por que eu vou apoiar eles? Eu vou ser candidato. Eu acredito em mim, eu conheço a minha índole, eu sei o que eu vou fazer. Então, acho que muita gente vê no cenário político das suas cidades ninguém que o represente.
Então, se não tem ninguém que te represente, seja candidato. Cara, mas exatamente, você falou algo que essa semana eu tive uma conversa com uma galera e eu falei exatamente isso. Infelizmente, para mim é até coisa da esquerda. A esquerda criou na cabeça do cidadão de bem de que política é lugar de quem não presta. E na verdade, por muito tempo, de fato, nós tivemos muito bandido no poder, muito vagabundo, e o cidadão de bem, o trabalhador, o pai de família que acorda todo dia para ir trabalhar e às vezes ser tipo, ganhar pouco e ter lá, ser roubado, ser assaltado, não semáforo e tal, porque muitas das vezes as leis não são severas com quem deveriam ser, e esse cidadão de bem, ao invés de falar, não, eu preciso mudar isso, porque só eu que me prejudico se eu desperdiço meu voto em qualquer pessoa, e justamente por essa visão de que política é lugar de quem não presta, que acaba que nós não temos representantes ali e para defender os nossos princípios e valores. Eu tenho falado muito disso até nas minhas redes sociais, na minha rede particular mesmo. Gente, não desperdicem o voto de vocês. Tem gente que troca o voto por tanta coisa e aí passa 4 anos de mandato abandonado, a cidade está abandonada, não tem a quem cobrar, não tem a quem recorrer. Como eu te falei, eu acompanho o teu trabalho, eu vejo que você interage lá com o teu público, com os teus seguidores. Então assim, é muito importante a galera aprender a valorizar, até pra gente conseguir reverter a eleição em 2026, reverter o atual cenário, nós precisamos de uma base forte hoje, você concorda? Claro, com certeza. A gente teve o prazer e a honra, né, de receber o presidente Bolsonaro agora lá em Maricá, sexta-feira às 10 horas da manhã, e eu acompanhei, né, fui o anfitrião lá na cidade, né, a gente organizou o evento, foi maravilhoso. Sexta-feira, milhares de pessoas na rua, uma cidade comandada pelo PT, onde eles colocam pânico nas pessoas, medo, né, para que as pessoas não participem, e lotou. E depois a gente foi para Araruama, São Pedro, Cabo Frio, eu fui acompanhando a comitiva. Então a gente vê que é na eleição municipal agora de 2024 que a gente vai conseguir formar as bases políticas para poder restabelecer a ordem no nosso país, né? Então, assim, muita gente está enxergando isso, está participando desse processo. Eu vejo de forma muito clara que a gente tem que atrair as pessoas de bem para a política, porque senão a gente vai entregar o nosso país na mão de bandidos realmente que vão ocupando os espaços. A própria eleição do marginal do Lula, todo mundo viu, comemorada dentro de presídio, né? As facções criminosas, as comunidades, as facções criminosas aliadas ao PT, né? Com o PCC lá em São Paulo, o Comando Vermelho aqui no Rio. Então a gente vê que são uma grande organização criminosa. Acho que está ficando cada vez mais claro isso. O PT faz parte desse grupo e é o PT que representa os vagabundos aqui no Rio de Janeiro. Exatamente. E Ricardo, eu acho muito desesperador ver como tem cidadão de bem que, cara, você não precisa ser apaixonado pelo Bolsonaro para você ser contra o PT. Basta você ser um cidadão de bem, ter um pouquinho de noção e de caráter para você ver exatamente isso, que de fato é uma facção, cara. Eu falo isso, teve alguns episódios que eu mencionei exatamente isso. Eu acho que pro PT, pra esquerda, é importante eles terem o comando cada dia mais forte. Aqui no Rio eu falo isso. E eu não lembro qual foi o episódio que eu falei disso, que o cidadão de bem, ele não precisa ser... Eu sou bolsonarista, mas o cidadão de bem não necessariamente precisa ser um apaixonado pelo Bolsonaro para entender que o PT precisa sair do poder, porque as coisas estão indo de mal a pior, e é muito triste ver que ainda tem gente que defende, porque há uns anos atrás você falava assim, pô, o cara tá sendo enganado, né? Ah, poxa, coitada, ela não tem acesso à informação. Tá sendo manipulado pela Globo. Tá sendo manipulado. Exatamente. Globo. Só que hoje todo mundo tem isso aqui, é só você dar um Google que você vai ver que cada dia que passa, estamos indo de fato de mal a pior, né? Então acho que hoje todo mundo tem acesso à informação, né? Com certeza. A internet fez, né, as redes sociais fez com que aqueles que queiram buscar informação consigam ir atrás, assistir, fazer o contraponto. Lá em Maricá, por exemplo, lá a prefeitura, eles estão criando realmente o comunismo, implantando o comunismo na cidade. Eles controlam os veículos de comunicação, tem contratos lá de mais de 200 milhões de reais em comunicação, propaganda, marketing, dinheiro para tudo que é lado. Então, os órgãos de comunicação da cidade, até fora o Dia, o Globo, eles não podem ficar dando... São limitados. Eles não podem dar notícia verdadeira, eles têm que fazer o que a prefeitura quer que seja divulgado, é só propaganda. Então, para o cidadão ter conhecimento do que está acontecendo na cidade, é muito difícil, porque a informação não chega. Por isso que eu falo muito lá que é importante as pessoas me seguirem, me acompanharem, não para dizer que eu tenho razão, que eu sou o dono da razão, não, mas para fazer um contraponto daquilo que ela está recebendo de informação.
Ela vai analisar o que a prefeitura está falando e vai analisar o que eu estou falando e faz o juízo de valor. Exatamente, não precisa acreditar de cara na tua verdade, não. É só você analisar o que você falou e o que a prefeitura está passando, que você tira suas próprias conclusões. Aí você vai ter oportunidade de conhecer os dois lados da moeda. Porque senão você só conhece um lado da moeda e acha que aquilo ali é a única verdade. E eles fazem isso muito bem. Eles controlam os veículos de comunicação. Eles controlam tudo que eles podem dentro da cidade. Eles querem fazer a todo momento que o cidadão maricaense fique dependente do Estado, do governo a todo momento. Lá é a cidade mais rica do Brasil de arrecadar royalties. São 7 bilhões de royalties para uma cidade de 170 mil habitantes. Então assim, Itaboraí, ali do lado, não tem 10% do orçamento de Maricá e tem a receita e tem a população maior do que a de Maricá, para você ter ideia. Aí a gente começa a analisar os serviços. Maricá é uma sujeirada para tudo que é lado, a coleta de lixo não funciona. Para onde está indo tanto recurso? É uma máfia de lixo, da coleta de lixo. Fernando Trabá, que é o dono da empresa, envolvido em um monte de coisa errada, lixo para tudo que é lado. O contrato da coleta de lixo em Maricá é de 58 milhões de reais. Sabe quanto que é o mesmo contrato em Itaboraí? 7 milhões de reais. É uma diferença de 50? Caraca, é muita coisa. Loucura. Como é que... E tipo, todo mundo pode ter acesso a essa informação hoje. Por isso a importância de você seguir alguém que você pode não ser fã da pessoa, mas segue ali só para você poder comparar a verdade, né? Aí você vê que o problema não é dinheiro, o problema é gestão, é comprometimento com a causa pública, com as pessoas. A rede municipal de educação hoje lá é comandada por um militante político lá do Maranhão. O secretário de Educação de Maricá veio lá do Maranhão, o cara do PT, usa a camisa de Che Guevara, boné de Fidel Castro e é militante político que está lá doutrinando as crianças a todo momento. Até hoje a prefeitura não entregou uniforme escolar. Parece até brincadeira, não entregou uniforme escolar, não entregou kit escolar de material, não tem caderno, não tem caneta, os pais estão tendo que comprar. Como é que pode uma coisa dessa? A cidade tão rica, tanto dinheiro, e nem o básico eles conseguem fazer funcionar. Essa é a realidade de Maricá. Só que a mídia não mostra isso. Então muita gente ali não acaba que é papagaio da mídia, tá repetindo o que tá vendo e tá repetindo em verdade, só vê propaganda. Agora a realidade do que a população está sofrendo lá, muita gente não tem acesso a essas informações. Por isso que é importante, por isso que eu tô aqui, para poder conversar, falar do que E cara, a ideia, uma das ideias iniciais do Delas Cast era exatamente essa. Eu gravei com a Carla Castro, a mãe até da Júlia de Castro, e ela falou exatamente isso. Júlia, a oportunidade que o Delas Cast tá dando da gente poder propagar a verdade é muito boa, porque se o cidadão de bem chegar do trabalho e ligar a Globo, ele não vai ver a realidade que está sendo passada. A mídia maqueia uma maquiagem de que como se tivesse tudo bem, né? E, cara, lá você como oposição em Maricá, eu suponho não, eu até afirmo que você deva sofrer muita retaliação, né? Muito. Ameaça, coisa do tipo. E agora você é candidata a prefeito. Como é que tá o clima lá? Não, eles já abriram 2 processos de cassação do meu mandato. Eles querem cassar meu mandato. Eles estão desesperados. Eles viram que a gente está crescendo muito. Bolsonaro indo lá agora nessa semana, foi um momento de esperança da população, porque o PT já está lá há 16 anos, sangrando os cofres da prefeitura a todo momento. Então hoje a população vê que a gente tem chance de se libertar desse mal, desse câncer que está ali. Então eles começaram a abrir um monte de processo para me caçar, querendo me silenciar. Eles falam tanto em democracia, só que não respeitam uma oposição dentro da Câmara para poder cobrar. A democracia é isso, é ter um contraponto, alguém para questionar o que está errado. E eles não querem. E, cara, a gente falando assim, parece que a gente está falando de algo normal, mas é algo desesperador, porque não aceitam nem exatamente a democracia. Eles não aceitam escutar a voz do povo, porque se ainda fosse de forma justa, porque na verdade é igual as últimas eleições presidenciais. Eu acho que a injustiça não foi por conta da fraude das urnas, não. As injustiças começaram bem antes, com as fake news em relação ao Bolsonaro. Até associar o Bolsonaro a estupro, a pedofilia, por conta das meninas lá de fora, por conta de uma fala sem contexto, eles vincularam. Então, logo que todos os veículos de comunicação estão veiculando esse tipo de notícia, para mim a injustiça começa daí. Tiravam as propagandas do cara, as falas do cara do ar. Então, assim, para mim a injustiça começou muito antes. Então, não acho que foi uma eleição justa. E quando a gente para pensar nisso, porque a gente falando assim, o povo já tá meio cansado às vezes de ouvir, só que a realidade é desesperador. Você parar para pensar que um cidadão de bem como você, um cara cristão, conservador, advogado, que tem uma experiência na política,
tá lá trabalhando pra caraca, estão querendo te silenciar porque eles não têm coragem de disputar de forma justa, né? Sim. É desesperador. E quando você falou da questão da fraude das urnas, muita gente fica preso à fraude nas urnas, mas a fraude foi no processo eleitoral. O Alexandre de Moraes, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele que conduziu, e conduziu de forma totalmente parcial. Parcial. Não foi o Lula que ganhou a eleição do Bolsonaro, não, foi o Alexandre de Moraes. Eu tenho certeza disso. Ele não permitiu o Bolsonaro fazer live de dentro do palácio. Ele não permitiu o Bolsonaro fazer ações dentro do mandato. Democráticas, ações que ele tinha direito de fazer. Então foi uma perseguição dentro do processo eleitoral a todo momento para poder atrapalhar o Bolsonaro e favorecer o Lula. Então tá claro, ali o Alexandre de Moraes ele tinha que ser impedido de ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral naquele momento. Acho que de fato. O que a direita tinha que ter enxergado e ter questionado era a condução do processo. Porque ficou notório que ele foi totalmente um adversário do Bolsonaro, da direita, e depois as falas de alguns ministros ali confirmaram isso tudo. Lá em Maricá eles estão usando essas armadilhas também, né? Eles usam a delegacia, porque o delegado é indicado do prefeito. Eles usam o aparelho público para poder me perseguir. Eles criaram uma denúncia lá contra mim que não existe crime, não existe nada. Em menos de 24 horas, o delegado abriu uma investigação. Ele teria que abrir uma VPI, né, para poder fazer avaliação antes se existia crime ou não. Ele já abriu direto o inquérito. No dia seguinte já estava em tudo que é jornal, vereador investigado. Então, eles usam o aparelho público para poder fazer manchete, estava em tudo que é lugar no dia seguinte. Sabe que horas que ele abriu esse inquérito? Meia-noite, de sexta-feira. Você vê por aí que, tipo, não tá normal. Não é normal. Você já viu algum delegado, meia-noite de sexta-feira, abrir inquérito? Aí no dia seguinte já estava na mídia. Exposto, noticiado. Então, você vê que é uma loucura o que a gente enfrenta. É um pouco de ditadura do judiciário que a esquerda está implantando no Brasil. Muita gente está se alertando para isso. Hoje a esquerda acha que isso é bonito, né? Me perseguir lá em Maricá é bonito, mas uma hora muda. Uma hora esse mal que eles estão fazendo pode se reverter contra eles. Eu falo para os meus colegas vereadores lá que eles deveriam estar preservando a imunidade parlamentar. Eles deveriam ter um pouquinho de corporativismo para garantir os direitos do vereador, a prerrogativa do vereador de fiscalizar. E eles não querem, porque são base do governo, só pensam no momento atual, em vez de pensar no futuro, que a política é dinâmica, as coisas mudam, né? Amanhã pode ser um prefeito de direita e ele é um vereador de oposição, e as prerrogativas do vereador estão rasgando a todo momento. Então a gente está registrando isso, documentando tudo, para que fique nos anais da casa, na história de Maricá, toda a perseguição que eu venho sofrendo lá, entendeu? Não, claro, tem que ficar. E, cara, uma coisa assim, é bacana, porque assim, Bolsonaro tá sem mandato. O Bolsonaro hoje, a verdade é que nós, não vou dizer que nós perdemos, porque pra mim eu acho que ganhar e perder faz parte, mas foi roubado, não foi uma perda justa, até com base em tudo isso que nós estamos falando aqui. Mas eu acho muito bacana ver que você ainda mantém a tua postura mesmo, porque é o que você falou, o cenário pode mudar a qualquer momento. Infelizmente é muito político camaleão, que se acostuma, nem se acostuma, se adapta mediante ao atual ambiente. Aqui no Rio, o que mais teve foi candidato que se elegeu na onda do Bolsonaro, fez vídeo com o Bolsonaro e na primeira oportunidade de pular o muro e até de macetar o Bolsonaro na mídia fizeram. E ver que você mantém, tipo assim, a tua postura, o teu posicionamento, isso é muito bacana, porque assim, quando o Bolsonaro perdeu, a gente falou assim, não, vai ficar difícil pro Lula, vai ficar difícil porque a base de deputados que nós elegemos foi muito boa. Só que nós não temos toda a base que foi eleita, porque muita gente já calou a voz. Muitos ali votando com o governo, ajudando o governo. Tendo reuniões com o governo. E, cara, é normal até o Nicolas fala, não, porque me convidaram, porque agora ele é presidente da Comissão da Educação, não é isso? Lá onde ele é deputado, né, federal. E é óbvio que algum contato, você bater de frente, barrar, é uma coisa, mas você continua sendo oposição. Agora, tem deputado que, assim, me perdoa o termo, mas literalmente abriram as pernas para o atual governo. E pior, não são deputados que sempre foram neutros, são deputados que se elegeram fazendo chamada de vídeo com o presidente Bolsonaro, cara. Entendeu? Deputado que ia... Vestiram a camisa de Bolsonaro. Vestiram a camisa e até o primeiro turno, porque no segundo turno você já não via mais eles fazendo campanha, porque aqui no Rio tiveram pessoas que, assim, fizeram campanha com o Bolsonaro, pro Bolsonaro, e foram pra rua no segundo turno tentar reverter a situação. E os primeiros que viram lá, tipo, já perdemos mesmo,
Você não vê eles fazer uma publicação mais em favor do cara. Então, assim, eu acho que é muito político, desleal, e a galera tem que começar a se atentar a esses detalhes agora, antes da eleição. Porque 2 meses antes, 3 meses antes, quando a campanha começar a ser permitida na rua, todo mundo é de direita, todo mundo é conservador. Nas eleições até o Lula virou um pouco conservador, que era contra o aborto, e agora cadê? O Lula que falou lá, eu não sou a favor do aborto. Tem fala dele falando isso. Entendeu? Então, assim, eu acho que na eleição para ganhar voto, principalmente dentro das igrejas, você é um cara cristão, acho que a galera cristã tem sim que valorizar o próprio voto. Eu acho que você ser cristão evangélico, para qualquer candidato isso, não deve ser o parâmetro principal para eleger alguém. Eu acho que o principal tem que ser a conduta da pessoa, o histórico da pessoa e como a pessoa está ali de fato sendo oposição. Agora, se você tiver tudo isso na mesma pessoa e o cara ainda for cristão, a mulher ainda for cristã, eu acho muito válido a galera valorizar esse voto agora. Porque se você tem princípio, se você acredita em um manual, você precisa seguir as regras daquele manual ali. E se você vai ter alguém ali que vai poder te representar e alguém, melhor ainda, que acredita nas mesmas coisas que você acredita, a hora de valorizar o voto é agora, você concorda? Com certeza. Até porque quem vai estar lá na frente e você vai querer que a sua voz seja ouvida é através de quem você escolheu. Por exemplo, a gente vê lá pessoal do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, candidatos do PCdoB querendo fazer aliança com o povo da igreja, querendo, né, se aproximar de pastores. E assim, não tem ideologia nenhuma, não tem identidade nenhuma, a gente vê que aquilo ali é só um momento eleitoral e as pessoas que precisam ser representadas, para alguém ter uma voz clamando ali por elas, lá em Maricá, por exemplo, eles usam a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura para introduzir religião do candomblé, religião da Umbanda dentro da escola, colocando crianças para praticar atos. Cara, eu sou totalmente contra. Não existe isso. Cara, tenho amigos do candomblé, não é sobre a religião, ao contrário, eu acho que cada um tem direito de ser o livre-arbítrio para ser o que quiser, para seguir o que quiser. Como eu falei, eu acho que o parâmetro principal não deve ser a religião. Agora, eu sou totalmente contra implantarem qualquer tipo de coisa. Na verdade, não apenas só voltado para a religião. A verdade é que as crianças acabam que estão sendo um escudo do atual governo, porque eles usam as crianças para fazer atrocidades, cara. Exatamente, para doutrinar as crianças, não apenas só com religião. Cara, a ideologia de gênero, eles usam coisas, são campanhas de marketing, são coisas que são passadas na mídia, que são totalmente voltadas para as crianças. E, cara, eles querem de toda forma acabar com a inocência das crianças. Isso é desesperador. Eu não tenho filhos ainda, mas eu tenho uma irmã pequena e eu fico desesperada. Eu tenho 3 filhos e sei bem o que é isso. O desespero, cara. E vejo, assim, que muitos pais não têm nem conhecimento do que acontece. Lá dentro da Secretaria de Educação, introdução religiosa, na prática, no ato litúrgico ali da religião, que isso é competência dos pais. A Constituição garante que é inviolável, o Estado não pode violar a liberdade religiosa. Exatamente. E os pais têm o direito e o dever de introduzir os seus filhos. Então, quando eles fazem isso, eles estão desrespeitando um direito fundamental garantido na Constituição. Ideologia de gênero, banheiro unissex, palestra LGBT para as crianças. Então o que eles querem fazer é realmente destruir o berço ali, os valores cristãos que a sociedade já carrega há tanto tempo, para poder atingir no elo mais fraco da sociedade, que são as crianças, tentando destruir as famílias. Quando fala de empoderamento feminino, que a mulher tem que papapá, isso é para fazer com que as mulheres queiram disputar com o homem o espaço que é do homem, ao invés de se unirem cada vez mais. Exato. E valorizar a mulher no seu papel e o homem no seu papel, não. A esquerda quer criar esse conflito para dividir a família e acabar com a família. Cara, mas eu falo muito isso, e é por isso que as mulheres, cara, é só buscar um pouquinho de informação. Eu digo que para você ser contra, porque para mim isso é reflexo também do movimento feminista, que é um movimento totalmente de esquerda. Tem mulheres, eu já vi pessoa no meu Instagram virar para mim e falar assim: ah, eu não sou de esquerda, mas eu sou feminista. E, cara, não existe. O feminismo é um movimento totalmente de viés político, totalmente de esquerda. E é por isso que as mulheres têm que começar a se posicionar mais, porque hoje em dia uma mulher aparecer na internet e falar assim: cara, eu gosto de ser dona de casa, de cuidar do meu marido e ajudar o meu marido na função. Meu marido é o cabeça da minha casa. Cara, o que as feministas fazem é bizarro. A forma com que as feministas menosprezam uma mulher que fala que gosta de ser dona de casa, por exemplo, é bizarro. E, cara, não, é o que eu falo. Eles pedem um respeito que eles mesmos não dão esse respeito. Eles pedem uma democracia e eles mesmos não respeitam a democracia. Esse empoderamento. A mulher tem que ser empoderada. Beleza, eu acho bacana. A mulher
mulher que é empreendedora, a mulher que corre atrás, a mulher que tem seu trabalho. Não é sobre isso, é sobre a forma que querem implantar, porque querem criar uma rivalidade de sexo. E isso tá no estatuto do feminismo. É a subversão do sexo, cara. A guerra de sexo. E, cara, o homem não é inimigo da mulher e a mulher não é inimigo do homem. É tudo que... a única coisa que isso reflete na sociedade é que nós estamos vendo homens se tornarem femininos, e eu sempre falo isso. Eu não tô falando de sexualidade. Tenho amigos que são gays e são de direita, têm princípios, valores. Amigo candidato lá em Caxias que é gay, direitista, bolsonarista, conservador, porque não é sobre a sexualidade de ninguém. Quando eu falo de homens se tornarem homens femininos e mulheres se tornarem mulheres masculinas, é justamente nas atitudes de querer ser mais do que o homem. Cara, todo mundo tem seu papel, concorda? Claro, eu acho que a gente tem que respeitar a escolha de cada um. O que não pode é uma apologia que está acontecendo a todo momento. É um absurdo. A base da sociedade é a família, isso é claro, não tem outro questionamento. Para você conseguir fazer com que a sociedade evolua, você tem que ter filhos. Quem vai ter filho é o homem e a mulher. E a sociedade precisa de princípios. Eu estudei, fiz faculdade, fiz vários cursos, fiz curso de licitação, de gestão pública, estudei, gosto de estudar. Mas o que foi mais importante na minha vida até hoje foi o que eu aprendi na minha casa, com meu pai e com a minha mãe. Eu perdi minha mãe muito cedo, meu pai também faleceu cedo, ficou eu e meu irmão. Então, assim, o que me deu base para lutar, para querer realizar meus sonhos, para poder ter princípios de carregar valores, foi meu pai e minha mãe que me ensinou. Que você aprendeu dentro de casa. Todo mundo. As pessoas demoram para enxergar isso. Mas é dentro de casa, dentro da sua família, que você vai carregar as coisas mais importantes para sua vida. E cada vez mais eu tenho certeza que quem é a base da família é a mulher. É a mulher madura, consciente, que vai conseguir segurar os problemas que tem dentro de casa, que vai administrar os filhos, que vai arrumar o filho para ir para o colégio, que vai dar a base para o filho. Ela precisa de um homem companheiro, que vai estar junto com ela. Mas o homem também tem que entender, e eu tenho certeza disso, que a mulher é o elo que segura, que sustenta a família. Então não tem que ser uma mulher que vai competir com o homem, tem que ser uma mulher que vai estar do lado do homem. Exatamente. E, cara, o pior de tudo é ver homem que simplesmente, é o que eu tô falando, não é você desmerecer a mulher. Ao contrário, eu sou mulher e eu sempre vou estar em favor das mulheres, ponto final. Só que eu não sou uma mulher feminista, que pra estar em favor das mulheres eu preciso estar contra os homens, não é uma guerra, entendeu? É um ajudando o outro, sabe? E eu penso muito nessa questão, de ver que tem homens que de fato estão aceitando isso. Cara, é sobre valores, tá? Não que seja uma obrigação. Eu falei até disso com o pastor Leandro em um episódio, ele falou assim, cara, não é que seja uma obrigação o homem pagar a conta, mas o reflexo de algumas coisas na sociedade, tem homens perdendo o seu papel e deixando a mulher fazer o papel de homem, e isso não é sobre uma conta ser paga, é sobre várias outras coisas, e a mulher falando mais alto do que o homem, porque simplesmente o movimento feminista, a esquerda, ela tem que ser mais do que o homem, não, cara, a mulher não tem que ser mais do que o homem, ela tem o papel dela, como você falou, que é um papel muito importante, afinal a criação de um filho, a educação de um filho, não tem coisa mais importante do que isso, certo? Claro, e a gente tem que analisar, quando a gente estava falando do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, muita gente fica na questão pessoal do Bolsonaro. Só que o que é mais importante para mim são os valores que ele carrega. É o que ele defende. O que eu mais admiro no Bolsonaro, o que eu mais me identifico no Bolsonaro, é o que ele prega. É o que ele coloca Deus acima de tudo, pátria, resgatou o patriotismo no Brasil que está apagado. A esquerda quer acabar com o patriotismo. A esquerda quer acabar com os valores. Deus, pátria, família, liberdade, a gente vê cada vez mais a esquerda tentando censurar as pessoas, tirar os direitos, criar mais Estado. Eu falo que lá em Maricá, por exemplo, são mais de 40 secretarias, várias autarquias, empresas públicas, eles estão cada vez mais inchando a máquina pública, uma máquina pública ineficiente, pesada, que custa fortunas e que não funciona bem para a população. O que o Bolsonaro fez quando ganhou a eleição? Ele enxugou a máquina pública. Ele diminuiu o tamanho do governo e colocou pessoas qualificadas, técnicas, competentes. É menos Estado e mais liberdade. É dar liberdade e força para o cidadão para que ele seja valorizado, para que ele cresça. E a gente vê a política da esquerda totalmente ao contrário. Por isso que eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que foi da parte econômica do Paulo Guedes, lá no Ministério. E eu falei para ele, irmão, se Deus abençoar e a gente conseguir ganhar a eleição lá em Maricá, eu quero que você venha com a gente para Maricá, assumir uma pasta importante lá de planejamento, de orçamento, que cuide da economia da cidade, para a gente fazer com que aqueles tantos milhões de reais façam com que as pessoas enriqueçam. Eu quero ver o povo de Maricá enriquecer junto com a cidade. Essa é a visão. Essa é a visão. A prefeitura, o governo, ele tem que ajudar o indivíduo a melhorar de vida,
a andar com a própria perna, a desenvolver, a correr. E o que a gente vê o PT fazendo? Quebrando a perna das pessoas. Empobrecendo mais. A verdade é que o PT precisa da pobreza. Eu falo isso, eu já fui mal interpretada até por gente. Não existe isso. Não, sim, o Lula precisa do pobre para fazer o marketing dele. De que o Bolsonaro só gosta de rico e que ele só gosta de pobre. Só que assim, você não precisa de muito para você ver que isso é a maior mentirada. Porque são pessoas que tentam implantar, por exemplo, o socialismo, o comunismo, mas esbanjam os luxos do capitalismo o tempo inteiro. É um cara que ama a Janja lá, né? O casal do casal dos pobres, que esbanja o tempo inteiro, cara. E assim, é o Bolsonaro que é o presidente dos ricos, mas que dorme no quartel, que viaja e fica na embaixada. Exatamente. As diárias dos hotéis que esse cara viaja, mano, é coisa de louco. E não é possível que as pessoas fecham os olhos pra isso. Como que ele é o presidente dos pobres com o atual cenário? Não vamos nem falar só do passado, não, porque o passado dele já é podre. Mas vamos falar do que agora, desse primeiro ano de mandato dele, tudo que já aconteceu. É verdade. Então, aí voltando pro que eu estava te falando lá, eles têm uma cidade, administram uma cidade rica, bilionária, com tantos recursos, né? Mas 40% da população vive com menos de meio salário mínimo. A metade da população vive na pobreza. E eles querem isso, manter as pessoas na pobreza, na dependência, no assistencialismo a todo momento. Então, quando os royalties acabarem, a gente vai ter um monte de gente ali que não consegue produzir, porque foi acostumada só a ficar no assistencialismo. Tudo é alugado, é a máfia do aluguel, eles não construíram nada, tudo é alugado, todos os prédios públicos são alugados, todas as secretarias municipais são casas alugadas, as ambulâncias da cidade são todas alugadas. Então, assim, uma hora os royalties vão acabar, não vão, porque é um bem finito. O que vai ser de Maricá? Vai ser uma cidade falida, onde não tem infraestrutura nenhuma, onde a população não progride, é praticamente a Venezuela. Maricá é o retrato da Venezuela. Venezuela era um país riquíssimo, com muito petróleo, com tudo para fazer o povo enriquecer, melhorar de vida, industrializar, progredir. Não, só ficou vivendo às custas do petróleo, não investiu no progresso e hoje a população vive na miséria, na pobreza, na dificuldade e era o país mais rico do mundo por ter tantos petróleo, tantos royalties, tanto dinheiro de petróleo. Então Maricá é a mesma realidade. E a única forma da gente romper essa barreira é trazer projetos e pessoas que venham pensar em liberdade econômica, em valorizar o cidadão, usar a cidade para fazer com que as pessoas sejam aliadas da prefeitura e tenham, como é que eu posso falar? Afinidade, vínculo afetivo. Eu falo assim, eu amo Maricá, não quero sair de lá. Porque é onde eu tenho a história dos meus avós. Meu avô comprou terreno lá em 1970, eu nem era nascido, nasci em 86. É onde eu tenho as histórias dos meus avós, onde eu tenho as histórias dos meus pais, onde eu estou criando os meus filhos. Eu poderia sair, eu tenho dupla nacionalidade, meu avô é espanhol, muita gente fala, vai para a Espanha, vai morar na Europa, pô, vai ter qualidade de vida. Mas eu amo Maricá, na Espanha eu não tenho lembrança de nada. Onde eu tenho lembrança da minha família, do que eu estou vivendo é lá. É lá que eu quero lutar para melhorar a cidade. Maricá era para ser uma cidade fantástica. Bolsonaro falou isso quando ele foi lá. Uma potência. Era para ser, eu falo que era para ser igual Gramado, igual Canela, igual Balneário Camboriú, igual cidades do sul que são desenvolvidas, que tem turismo, que tem qualidade de vida, que tem segurança, você não precisa se preocupar, não tem violência. Maricá não, uma cidade totalmente violenta, o PT levando bandido para lá a todo momento, o ex-prefeito colado com o pessoal do complexo da vagabundagem, que são os eleitores dele. Então, assim, é uma cidade que era para ser referência no Brasil e a referência negativa, é de violência, de corrupção. Então a gente fica muito triste, porque não adianta a gente pensar no hoje, na nossa vida, a gente tem que pensar no futuro, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, né, nos nossos filhos. Exatamente. E, cara, é muito bacana, eu falei isso até hoje com a convidada que eu gravei hoje, que às vezes você conhece a pessoa... Nossa, preciso pintar a unha. Que às vezes você conhece a pessoa por internet e chega na hora você vê... Já aconteceu aqui, tá? Não só de nicho político, não. E você chega aqui, a pessoa é totalmente o oposto do que ela demonstra, assim. Gente, antes de começar a gravar, nós não nos conhecíamos, né? A gente não se conhecia, não tinha nenhum... nunca tivemos amizade, coisa do tipo. E é muito bacana ver que você é exatamente o cara que você mostra nas suas redes sociais. Não é um marketing, você é de fato... Você é de verdade, gente de verdade cativa, cara. Porque, cara, como eu falei, eu não moro em Maricá. Até tenho 2 amigas de Maricá, mas a gente deseja o melhor pro nosso futuro, cara. E a hora é essa. Não adianta que tem gente que tá dormindo, que tá descansado. E o povo não tem noção da
da gravidade do que pode acontecer com as cidades, Maricá, Rio, cara, todo lugar, o que Niterói. pode acontecer em Niterói, sim. E, cara, muito bacana ver a tua, me pegou muito isso que você falou, a ideia de liberdade econômica para o povo ter, de fato, um poder de compra, né? Muito bacana as tuas propostas e, cara, eu tenho certeza que você ganhou alguém que, de fato, tá torcendo por você, porque, de fato, Maricá precisa de você. E a gente, quando eu falei que eu conversei com uma pessoa, né, importante lá no Ministério da Economia, com Paulo Guedes, e a gente está buscando parceiros. O velho da Ava. O velho da Ava é um cara que tem uma noção absurda de empreendedorismo, quer expandir os negócios, mas precisa de políticas públicas atrativas. Maricá, por exemplo, a população não tem onde trabalhar. A maior parte das pessoas depende da prefeitura. Tem que conhecer alguém que conhece alguém para conseguir emprego na prefeitura. Tudo troca de favor, os serviços não funcionam. Então, assim, a gente precisa atrair grandes empresas para lá. O que o prefeito deveria fazer? O que nós vamos fazer ganhando a eleição? É dar isenção fiscal, é pegar um monte de área que está lá sendo invadida e fazer cessão de uso por 30 anos para o velho da Ava, por exemplo, Luciano, ir lá e construir uma Ava. Emprego pro povo, cara. Emprego, dinheiro e mais imposto para a cidade, mais rentabilidade, vai fazer com que as pessoas melhorem de vida e trazer cada vez mais empreendedorismo, incentivar as pessoas a produzirem, a trabalharem. É essa pegada, sabe, que a gente consegue transformar. Imagina, Paulo Guedes conseguiu fazer com o Brasil quebrado, né? Porque o Brasil estava quebrado. Brasil quebrado. Quando ele pegou da Dilma e do Temer lá, era só tudo Veio ferrado. a pandemia. Tudo ferrado. As estatais todas quebradas, a Petrobras falida, roubaram tudo. E ele conseguiu entregar tudo com superávit, deixando dinheiro no caixa. Por quê? Gestão. Reduzir impostos. O que a gente quer fazer lá em Maricá é isso. A cidade é tão rica. É colocar taxa de iluminação pública a R$1. Colocar taxa de lixo a R$1. A população paga uma taxa de lixo altíssimo, IPTU altíssimo. Uma covardia para péssimos serviços. Então a gente tem que mudar essa realidade. Tem que diminuir os impostos para gerar qualidade nos serviços, colocar pessoas eficientes que queiram trabalhar de verdade. A cidade de Maricá está toda loteada. O PT entregou as principais secretarias na mão de políticos de fora. Vou te dar um exemplo. Você conhece Priscila Nossetti? Sim, da Furacão 2000? Da Furacão 2000? Sim. Ela apoiou para deputado federal lá o tal do Quaquá, que era o ex-prefeito da cidade. Fizeram um acordo. Ele falou, me apoia que eu te dou vaga lá na prefeitura. Ela virou subsecretária de Direitos Humanos. Que isso, eu não sabia disso. Ganhando R$15 mil por mês. Nunca pisou em Maricá. Nunca pisou. Aí eu denunciei. Funcionária fantasma da prefeitura. Durante 10 meses viajando pela Europa. Tudo que é país da Europa viajando, sendo subsecretária da prefeitura de Maricá. Cara, parece piada, né? Parece piada, a gente ri disso. Parece, tipo, mas inacreditável. é um absurdo. Aí eu denunciei no Ministério Público, divulguei na rede social, exoneraram ela, mandaram ela embora. Ela teria que devolver o dinheiro que ela recebeu, porque ela não trabalhou. O que a prefeitura fez? Indenizou ela, pagou R$27 mil de indenização ainda por mandar... Que isso? É absurdo. Não, quando você fala assim, parece, não é possível. Mas é possível, é verdade. Então o que eles estão fazendo com a cidade de Maricá? Entregando os principais cargos, contratos, muito dinheiro para o pessoal da esquerda, de vários municípios ao entorno. O cara que perdeu a eleição em São Gonçalo, quando perdeu a eleição, Dimas Gadelha, perdeu a eleição em São Gonçalo, a prefeitura de Maricá criou uma secretaria para ele, secretaria de metas. Não servia para nada. Aí abrigou ele e o pessoal de São Gonçalo do PT. O cara de Macaé, Igor Sardinha, perdeu a eleição do PT lá, virou secretário em Maricá, está lá até hoje. Então a prefeitura de Maricá, ao invés de trabalhar para o povo de Maricá, está trabalhando para o PT a nível Brasil. Enquanto o Bolsonaro estava lá, que o PT não tinha mais espaço em lugar nenhum, eles alimentavam a quadrilha do PT à torta e à direita. Zé Dirceu, aquela turma toda, se alimentando do dinheiro de Maricá. Porque tem muito royalties. Então, ao invés de pensar no desenvolvimento da cidade, na construção, no planejamento, no crescimento, no desenvolvimento, porque crescendo está crescendo, só que está crescendo desordenadamente, uma bagunça. Eles estão dando dinheiro, pô, é tanto assunto, né? Eles estão dando dinheiro para o MST, eu denunciei isso agora na Câmara, na sessão passada. Criaram um Instituto de Ciência e Tecnologia, ICETIM. E também tem uma Secretaria de Ciência e Tecnologia, olha isso. Tem uma secretaria e tem uma autarquia, um instituto. Essa secretaria não funciona, não serve para nada. E o instituto só serve para dar dinheiro para militante político. Eles estão com 2 contratos lá milionários, dando dinheiro para o MST.
O MST tem um contrato de 15 milhões de reais com o ICETIM, com a Prefeitura de Maricá. Você acredita nisso? E nisso quem está se prejudicando é o cidadão de bem. É isso aí. E eles estão incentivando militantes políticos, porque aí quando precisa fazer uma manifestação, o pessoal do MST vai estar do lado do PT, estão levando dinheiro à torta à direita. E com base em tudo isso, assim, tem coisa que eu não sabia. Tipo assim, cara, parece que é loucura e tá acontecendo de verdade. Aqui do lado. Aqui do lado. E o povo lá tá mais consciente, sabe? Você acha que o povo tá começando a falar, não, a gente precisa, vamos ter maioria com a gente? Eu acho que muita gente está acordando, Mas ainda não temos a maioria. Eu acho que, infelizmente, como eu falei para vocês, esses últimos anos a população cresceu muito lá. E muita gente que cresceu foi para Maricá em busca do benefício de moeda social, de mumbuca, que é o que tem lá, é uma moeda social. Que eles deixam as pessoas na dificuldade para ficar sempre ganhando benefício. Então a maior parte dos eleitores estão indo atrás de benefício. Porque eles querem isso, eles não querem um povo rico, eles não querem um povo próspero, eles não querem que as pessoas melhorem de vida, eles querem que as pessoas fiquem sempre dependendo do governo, é o comunismo realmente. De fato. Eles deixam as pessoas refém de ganhar mumbuca, 220 reais, 220 reais, 220 reais. Quando a gente aumentou agora, que a gente teve que votar para aumentar, aumentou de 40 para 93 mil pessoas ganhando o benefício. Eu falei, peraí, ao invés da gente aumentar para pessoas que não precisam, por que a gente não aumenta o valor para aqueles que precisam? Vamos pegar essas 40 mil pessoas e, em vez de ganhar 200, vamos botar para eles ganharem 600. Aquele cara que vive com menos de meio salário mínimo, vamos dar dignidade a ele. Aumentar o poder de compra, aumentar o dinheiro do cara. Vamos aumentar para esse que precisa realmente. Mas não, eles querem aumentar o número de pessoas para poder ter o controle eleitoral. O cara que ganha 3 salários mínimos, ganha 4 mil reais por mês, ganha 200 mumbuca. Igual o que ganha meio salário mínimo. Então o que eles querem não é ajudar a combater a desigualdade social, o que eles querem não é ajudar aquela pessoa que está vivendo na vulnerabilidade, o que eles querem é fazer um projeto de programa eleitoral de perpetuação do poder. Controle, você falou a palavra exata, controle. É o controle social para perpetuar no poder a todo momento. Então assim, muita gente não entende isso. Acha que eu sou contra o programa social, porque eles falam isso. A direita vai acabar com benefício, igual falaram com o Bolsonaro. Sim. Que o Bolsonaro vai acabar com benefício. Eu já falei que nós vamos fazer um documento público lá, do partido, meu, o que for, registrar em cartório, que nós vamos ampliar todos os benefícios. Nós vamos ampliar, acabando com a corrupção e com a roubalheira que existe. Dentro desse programa social já foi investigado, e o Tribunal de Contas já apontou 45 milhões de fraude da operação desse benefício. E as nossas denúncias é que tem 500 milhões de rombo lá dentro. Então eles estão roubando as riquezas da cidade e distribuindo um pouquinho daquilo ali para manter as pessoas nessa dependência. Segurar ali, tipo, de segurar de alguma forma. E, cara, a matemática é simples, gente. Vamos acordar, principalmente seguidor nosso de Maricá. É muito simples. Você não quer tirar o benefício de quem precisa. Você quer aumentar para quem precisa e não colocar meia dúzia de gato pingado na mão de quem não precisa. Só como... na verdade, a estratégia do governo é exatamente controlar as pessoas. A quantidade. O que eu quero fazer de verdade, é fazer com que as pessoas não precisem mais do benefício, que ela melhore de vida, que a prefeitura dê ferramenta para ela sair da pobreza. Maricá não pode ter pobre. Maricá é a cidade mais rica do Brasil. Sobra dinheiro no caixa da prefeitura todos os anos. Então a gente tem que fazer com que as pessoas enriqueçam. O maricaense ele tem que melhorar de vida, sair da pobreza e ir para a classe média. O que é classe média, ir para a classe alta. A gente fazer com que a prefeitura seja parceira das pessoas, aliadas, dando incentivo, criando ferramentas, dando subsídio para o cara empreender, montar negócio, o cara que já tem um negócio vai montar mais um, fazer com que as pessoas saiam daquela dificuldade ali e queiram produzir e trabalhar. Ser parceiro para incentivar o trabalho e a renda. Só que não, a prefeitura não quer que deixe a população desempregada, atrapalha o empreendedor, porque é uma burocracia danada, para tirar um alvará lá você tem que pedir favor para alguém ou fazer esquema, tudo dentro da prefeitura é uma dificuldade. Para conseguir emprego é uma dificuldade. Então, assim, eles dificultam a vida das pessoas. Eu falo que a prefeitura quebra a perna dos moradores e dá uma muleta. Então, muita gente ali está andando de muleta. E agradece, fala que o melhor prefeito que tem aqui em Maricá, ele dá muleta pra gente. Maricá é a única cidade que o prefeito dá muleta. E tem gente agradecendo pela muleta. Você consegue entender? Caramba. Era para essas pessoas que estão andando de muleta com dificuldade, era para estar correndo já. São 16 anos de governo, todo ano que passa aumenta a arrecadação dos royalties. E é dinheiro que o prefeito não fez nada, é dinheiro da exploração do petróleo lá em alto mar.
que o município não tem ingerência sobre aquilo ali. Aquilo ali, esse dinheiro era para fazer a infraestrutura, para melhorar a construção dos colégios. Aí não faz colégio, um monte de criança fora da sala de aula, estudando em container alugado. Tudo container alugado que eles alugam. Então, em vez da cidade estar sendo construída para o crescimento, para ter um desenvolvimento, não. Tudo na máfia do aluguel parece parasita, sabe? O que eu vejo lá é que o PT é um grupo de parasitas que estão levando todas as riquezas que puderem e vão maquiando, tapeando a cidade, fazendo muito show. Agora teve show do Alexandre Pires, do Xande. Pilares, Xande Pilares. Show do Xande Pilares, 200 mil reais. Show da Pitty, 200 mil reais. É show, festa, show. E no que se agrega na vida Nada, da acabou o população. dia seguinte, tem um showzinho de vez em quando, uma Claro. festa legal. Mas não, é show, toda semana tem show, tem festa, oba-oba, acaba o show, vai tudo embora e as pessoas continuam com os mesmos problemas. Esgoto retornando dentro da casa das pessoas, chove, alaga tudo. Cidade suja, como você falou. Cidade suja, lixo espalhado para tudo que é lado, vários bairros e ruas ali que ficam alagadas, não resolveram o problema de drenagem da cidade. Então, assim, uma cidade rica, cheia de problema, e quando acabar os royalties, a população vai pagar tão caro, por isso vai sofrer tanto. A irresponsabilidade desse governo, que deveria agora, com dinheiro, estar fazendo o planejamento, o desenvolvimento, para que a cidade possa receber esse crescimento populacional que está tendo. Maricá nunca teve morador de rua, hoje está cheio de morador de rua, cheio de mendigo, Cracolândia em vários lugares. Então, assim, a essência da cidade está sendo perdida. A questão cultural totalmente dilacerada. Vou dar um exemplo. Boa parte da população são cristãos. Lá tem a igreja matriz, tem a história do padre São José de Anchieta, que é o patrono da cidade de Maricá, é o patrono da cidade de São Paulo, é uma referência no meio Do cristianismo. do catolicismo. Do catolicismo. Ele foi usado por Deus para fazer uma pesca milagrosa lá em Maricá, na Lagoa de Araçatiba. Mas pegou muito peixe, distribuiu, isso está registrado. Tinha uma estátua dele lá no lugar sagrado onde foi realizada essa pesca. A estátua foi toda vandalizada, destruída a estátua. Não existe mais a estátua do padre. O lugar está todo pichado, tudo sujo. E a prefeitura, que deveria resgatar a história, né, de algo tão importante para o cristão ali, para o catolicismo dentro da cidade, quer apagar a história de Maricá e embutir essas políticas de esquerda a todo momento. Festival da Utopia. Eu denunciei, o ex-prefeito foi condenado a devolver 5 milhões de reais que roubou com o Festival da Utopia. O que foi o Festival da Utopia que eles fizeram 2 vezes já? Trouxe petista de tudo que é lugar do Brasil, veio filha de Che Guevara, veio não sei quem, gente de fora do Brasil, pagou passagem aérea, ônibus lotado, ônibus fretado, diversos ônibus, hospedagem, alimentação. A prefeitura pagou para todo mundo, Que isso? Virou uma farra na cidade, show, droga. Fizeram um Rock in Rio lá. O Rock in Rio não, um negócio muito mais pesado. Muito mais pesado. E tudo pago pela prefeitura. Então, assim, fizeram festa para a militância política da esquerda, porque veio gente de tudo que é lugar do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, tudo pago pela prefeitura. Quando acabou aquilo tudo ali, foi tudo embora, ficou um monte de mendigo, de drogado, de largado lá até hoje na cidade. Comeram dinheiro pra caramba, porque compraram repelente, 5 mil repelentes, uma fortuna de repelente. Você acha que alguém viu esse repelente? Foi só para levar dinheiro embora. Então, assim, o que eles estão preocupados é levar dinheiro embora e fazer militância para a esquerda com dinheiro do contribuinte, do cidadão de bem. Aí o cidadão de bem, que tem muita gente de bem em Maricá, muitas vezes não entende a realidade do que a gente está vivendo. Você está trabalhando pra caramba, ralando, cuidando da sua vida, pagando imposto, pagando IPTU caro, para o PT administrar dessa forma o seu dinheiro. Fazendo militância política, dando dinheiro para vagabundo, trazendo essa confusão toda para a cidade de Maricá. E a gente vendo tudo isso aí. Caraca, lamentável. E, cara, a hora é essa, né? Da gente reverter esse cenário da galera. E a tua proposta de mudança pra Maricá, dá pra ver que você é um apaixonado por Maricá. Porque se você é outro, se é um político que não tá nem aí pra nada, pô, tô pouco ministrando, cara. E se muda, e você tá lá, mas você mora em Maricá ainda, né? A vida toda. E quer continuar lá, né? Até que... É assim, é bom a gente falar sobre isso. Porque se eu tivesse pensando só em mim... Você mudava. Não, eu vinha pra reeleição de vereador. Porque a minha reeleição de vereador está muito consolidado, o trabalho que a gente está fazendo. Assim, pessoal, eu cresci muito nesses últimos 4 anos de mandato. Todo mundo fala assim, se eu venho vereador, acho que eu sou um dos mais votados na cidade para vereador. Então, se fosse para eu pensar em mim,
seria muito mais cômodo eu vir para a reeleição do vereador, ter ali a minha estrutura, continuar fazendo o trabalho, do que arriscar vir a prefeito sabendo que eles estão com a máquina na mão, com a estrutura danada, compram voto, faz aquela política suja que o PT sabe fazer. Infelizmente o PT acostumou mal muitos eleitores a vender o voto, porque é isso que eles fazem. Tem muita gente que se vende. Muita aí gente se vende numa eleição por R$100, por R$200. E passa 4 anos com a cidade largada às traças. E o PT acostumou mal, porque toda eleição eles aumentam o valor, promete mais. Não, aqui no Rio aconteceu demais nas últimas eleições, assim, na cara dura, sabe? Assim, não tinha mais nem a entre aspas, decência de vamos fazer na cara dura, cara. Durante ele botando dinheiro na mão, Caxias, Belfort Roxo, Rio, capital, aconteceu muito aqui na última eleição. Então, de fato, tá cada dia pior. O PT tá acostumando o povo mal, e pior, ver pessoas que aí falam, se vendem o voto por R$100 e depois passam 4 anos dizendo que político nenhum presta. E o próprio ex-prefeito de lá, que é o candidato a prefeito deles, já falou que é mais fácil dar R$100 pro pobre, comprar o voto dele, do que ter que trabalhar durante 4 anos. De fato. Ele já falou isso abertamente. Então, assim, as pessoas estão vendo o que está acontecendo, eles vão comprar voto, vão fazer essa política suja para continuar no poder a todo custo. Então, para eu poder, vou abrir mão da minha vereança para poder arriscar essa pré-candidatura a prefeito, porque eu não aguento mais. Eu acho que é o momento, tendo o Bolsonaro ainda junto com a gente, eu acho que é a chance da gente virar esse jogo. Com certeza. E trazer esse grito de liberdade que está agarrado na garganta de muita gente e conseguir realmente tirar esse câncer do PT que está dentro da nossa cidade, que é tão próspera, rica e deveria ser maravilhosa, como o nosso presidente disse, né? Então, eu acredito muito, por isso que eu estou à disposição para poder fazer o que precisa ser feito. Alguém tem que fazer o que precisa ser feito. Eu falei, se eu estivesse pensando em mim, eu não arriscava, né? Eu ficava ali para vereador de novo, continuava, muita gente falava, você é novo, tem tempo ainda, não precisa, às vezes vai devagar, vai para vereador, mas até quando a cidade vai aguentar isso? Eu acho que daqui a 4, 8 anos os royalties vão acabar. Então, se não mudar o governo agora, a gente vai ter uma cidade falida daqui a 4, 8 anos, porque essa política deles de assistencialismo e de tudo alugado e de não estar preocupado com... Vai quebrar. Vai quebrar. A gente não vai ter serviços públicos funcionando, vai ter muita gente ali vivendo na pobreza, sem os programas sociais, porque não vai ter mais dinheiro para dar programa social. Imagina o caos que vai ser a cidade de Maricá. Então a gente já está vendo isso hoje. Então eu quero lutar hoje para mudar essa realidade. Eu não quero deixar chegar daqui a 10 anos e falar, pô, eu podia ter tentado, sabe? E não fiz nada, e ver o problema que a cidade vai estar vivendo e a gente sofrendo a consequência disso. Porque as nossas famílias, né, maricaenses, vão sofrer a consequência das ações de hoje. Cara, falou tudo e muito massa isso, ver que de fato você está pensando na população de Maricá, que se você estivesse pensando em você tentaria não, ganharia a tua reeleição, porque como você falou aí, você seria um dos mais votados com certeza lá. E como eu te falei, sou aqui do Rio, mas acompanho o teu trabalho, acho teu trabalho o máximo, e já quero deixar aqui para os teus seguidores, para os nossos também, que eu quero que você volte para uma parte 2 aqui, e eu tenho certeza que a hora é essa, não é depois, não é o vamos esperar, a hora de reverter a situação de Maricá, e não só de Maricá, mas de várias cidades do Rio de Janeiro, o próprio Rio de Janeiro. Eu fui no evento do Ramagem lá e assim, a gente vê... Foi semana passada agora, né? Foi sábado. Sábado, agora, A gente vê a esperança das pessoas de mudança realmente, né? Não dá pra gente aceitar mais esse tipo de política que não está preocupado com a população, é só projeto de perpetuação do poder, é o prefeito ali que está querendo fazer escadinha para vir a governador, o outro que quer fazer não sei o quê, e a gente não vê ninguém realmente nessa cidade de Maricá, Niterói, Rio, eles estão preocupados só com corrupção e projeto de perpetuação do poder. Cidades que já estão há muitos anos na mão da esquerda, já viu que é um modelo falido e infelizmente eles fazem essa política suja para poder enganar as pessoas a todo momento. Então, acho que chegou a hora do povo acordar. Chegou a hora. Isso. E eu acho que a gente tem o dever, né? Eu falo muito isso lá também, que eu acho que eu tenho um dever, uma missão de alertar as pessoas sobre isso, de fazer com que mais pessoas venham para participar da política, para combater essas injustiças. Acho que é nossa missão. O que você está fazendo aqui também é uma missão, tenho certeza disso. Claro, veicular a verdade, né? Gente, aqui, ó, é importante demais. Eu falo isso pra galera aqui do Rio também. Sempre que tem oportunidade, eu falo sobre que quem tá preocupado em manter o povo e eu acho muito mais proveitoso, ao invés de eu te dar um peixe pra você comer, eu te dar a vara pra você aprender a pescar. Você não vai ter uma refeição, você vai se alimentar todos os dias de forma... E essa é a visão, né? A visão do capitalismo. Eles te ensinam a pescar, eles não te dão um peixe. E o que o governo faz, o que a esquerda faz é exatamente isso.
eles te sustentam como um peixe, e como você falou, tem gente vivendo com menos de um salário mínimo, né? E, gente, a pobreza que eles querem é só de fato para a população, porque eles vivem os luxos do capitalismo o tempo inteiro. Eles não vivem a pobreza que eles implantam, ao contrário. Então, assim, eu acho que é a hora da galera acordar. Maricá, não só Maricá, a cidade do Rio de Janeiro, o próprio Rio de Janeiro. Gente, a hora é essa, porque depois vai ser tarde demais. Quando chegar no estágio de Venezuela, aí já não tem muito o que fazer, aí já não tem mais para onde chorar, pedir ajuda, aí já chega num nível mais crítico e desesperador. E se a gente parar para pensar, até com base em tudo que você falou aí, eu não sabia de algumas coisas em relação à cidade de Maricá, já estamos chegando em um nível desesperador, né? Um nível crítico. É verdade. O que ainda eles conseguem ainda colocar uma peneira ali para poder tampar um pouquinho o sol é porque tem muito dinheiro. Então, com muito dinheiro, maquiar. Algumas coisinhas estão sendo feitas, mas o que está sendo feito é um asfalto vagabundo. Aí tem gente falando, minha rua não era asfaltada, hoje é asfaltada. É asfaltada, mas um asfalto vagabundo, que esfarela quando chove. Eles estão fazendo aquilo ali para roubar, tá claro que é só corrupção. Não tem qualidade nenhuma, era para ter um asfalto de qualidade, era para ser um asfalto lá de Gramado, era para ser um asfalto lá de Santa Catarina, era para ser aquele asfalto com espessura grossa de 15 centímetros, não de 3 centímetros. Então, assim, aí tem gente que fica satisfeita. Se ilude com pouco, cara. Se ilude com pouco. A gente tem que querer o melhor. A cidade de Maricá pode oferecer o melhor para a população. E, infelizmente, eles estão oferecendo o mínimo vergonhoso de serviços públicos que tem na nossa cidade. Cara, então, já quero deixar aqui o meu convite. Se eu não voltar pra parte 2, eu vou ficar triste, eu vou virar hater teu. Mentira, tô brincando, mas eu tô deixando o convite pra parte 2, porque eu gostei muito de trocar essa ideia com você, ver que você é um apaixonado por Maricá. Porque, assim, você falou algo importante, o Bolsonaro, de fato, resgatou o patriotismo. Então, assim, hoje tem pessoas que, assim como eu, o meu foi um patriotismo que o Bolsonaro resgatou, porque tantos anos de roubalheira, tantos anos de corrupção, que a verdade é que o povo desanimou, mas a hora de não entregar os pontos novamente é essa, porque foi só 4 anos, né? Foi só um mandato. A chance da gente reverter isso de novo e não entregar os pontos por mais 10, 14, 20, 30 anos é essa. Então, assim, meus parabéns pelo trabalho sensacional que você tem desenvolvendo. Como eu te falei, eu te sigo já há muito tempo, acompanho o seu trabalho, porque é muito bacana. Quando a gente tem que criticar alguém, a gente é o primeiro. O eleitor vai pra internet criticar. Então, quando a gente vê alguém fazendo um trabalho bem feito, a gente tem que elogiar também. O cidadão tem que elogiar também, tem que apoiar também e fortalecer para que esse trabalho continue sendo feito também, né? Assim, é importante você falar isso. Eu recebo muitos elogios, né, na rede social, o pessoal comenta, e eu fico muito feliz porque é o meu combustível. É a maior recompensa que eu tenho na política, é quando alguém valoriza o trabalho, reconhece, fala que a gente está fazendo certo, porque aquilo me dá ânimo para fazer ainda mais, para correr ainda mais, para denunciar mais, para bater de frente, para não ficar cansado, não aceitar as ameaças que eles tentam fazer a todo momento. Então, o único retorno assim que a gente tem, que é gratificante demais, é o carinho da população. É a gente estar na rua e as pessoas falam, tô contigo, obrigado, continua. É isso. Enquanto os caras estão lá na sacanagem, roubando, levando dinheiro, fazendo um contratinho, a recompensa deles é essa. A nossa recompensa é saber que a gente está do lado certo da história, fazendo o que precisa ser feito. E eu tô, a cada dia que passa, colocando mais Deus na frente de tudo. Eu quero que não seja a minha vontade, mas que seja a vontade de Deus na minha vida e na cidade de Maricá, para que isso aconteça no tempo dele também. Aquilo quando eu comecei a te falar que eu perdi a eleição a primeira vez e queria ser vereador, porque era um sonho que eu tinha com meu pai, uma coisa que a gente conversava de política, então eu queria realizar. E fiquei frustrado, porque o prefeito na época prometeu e não me deu a vereança, que eu era suplente, lembra disso? Sim. Então, eu tenho certeza que Deus sabe a hora certa para tudo acontecer. Vai fazer o melhor. Então eu quero cada vez mais entregar a minha vida na mão de Deus, me colocar à disposição como servo para poder servir da melhor forma possível e aonde Ele colocar no meu caminho. Cara, Repito, e é de coração mesmo. Não, eu acredito. É nítido quando a pessoa é de verdade, cara. O que eu mais já vi quando a gente tá no meio da comunicação, o que eu mais vi é pessoas que são capa pura, cara. Você vê que são personagens e eu não gosto de personagens. Eu sou a pessoa que, se eu tiver que criticar os nossos, eu critico os nossos também. Porque diferente da esquerda, que a todo custo quer estar certa, nós de direita também erramos. Nós somos seres humanos. A direita erra também. Não tô falando de crime, tô falando de erro. A direita erra também. Às vezes tem uma fala mal posicionada, mal colocada. É normal, faz
faz parte, Nós né? somos seres humanos, eu acho que a gente Exatamente. tem que reconhecer o erro, a crítica construtiva, eu acho que é muito boa pra gente aprender, melhorar. Claro, tipo, prefeito, eu acho que você falhou nisso aqui, mas eu tô contigo porque eu sei que você é um cara que tem uma conduta íntegra, é um homem de caráter, então assim, tô contigo, mas você podia. Então, assim, é bom ter pessoas, de fato, que amam a cidade, que amam as pessoas, porque quando vem uma crítica construtiva, pô, você tá ali pra escutar, não é um cara que vai sumir durante anos, sumir durante o mandato inteiro e aparecer meses antes para a próxima eleição, né? Verdade. Então a gente precisa ter esse comprometimento de quando a gente levanta o dedo, né, para participar da política, para ser candidato, para assumir um cargo público, de saber que a gente tem as responsabilidades desse cargo, tem pessoas por trás da gente que precisa de respostas. Então a gente vê muito político ali, como eu falei, o ex-prefeito ele fala que é melhor dar R$200 pro eleitor do que ter que trabalhar os 4 anos. E a realidade deles é essa mesmo. É mais fácil para ele mesmo, não é mais fácil? Ele tá roubando pra caramba, tá roubando milhões de reais, ele compra a volta ali, gasta um pedacinho do que ele roubou, e esse ciclo vicioso vai se repetindo. E o que eu queria falar também, que é importante, que o mau eleitor, ele vai vender o voto e vai votar. Não vai? Com certeza. Vai votar no corrupto. Agora a gente tem bons eleitores que, por estarem cansados dessa política, se omitem do processo eleitoral. Todas as eleições é uma média de 25% a 30% de branco, nulo e abstenção. Esse branco, nulo e abstenção são pessoas que não vendem o voto. Né? Não vendem o voto. Elas estão insatisfeitas com as opções políticas. Essas pessoas decidem uma eleição. Com certeza. São 30% da população. Muda a realidade de uma eleição de prefeito. Fazem vários vereadores conscientes, porque vão votar consciente, não vão vender o voto. E ela deixando de votar, se omitindo do processo eleitoral, ela assina uma procuração em branco para que aquele outro eleitor escolha por ela quem vai representar. Eu já votei nulo também, querendo mostrar insatisfação. Eu já votei nulo. Querendo mostrar insatisfação. Mas, na verdade, hoje eu tenho entendimento que eu não estou mostrando insatisfação nenhuma. Eu estou deixando que aquele mau eleitor que vai vender o voto escolha por mim. Vote no meu lugar. Ele vai escolher por mim. Eu estou me omitindo de um processo tão importante na minha vida e na sociedade, ficando em casa ou indo para a praia, e permitindo, dando uma procuração para aquele mau eleitor escolha por mim quem vai me representar. E sabe quem que ele vai escolher? Aquele vereador corrupto, aquele prefeito ladrão, que vai comprar o voto dele com R$200. E esse ciclo vai continuar. Então eu acho que a gente também tem essa missão de alertar essas pessoas, esses 30%, que assim como eu um dia anulei o voto, me omiti do processo eleitoral, para que não faça isso. Participe, procure um bom candidato, que existem bons candidatos. Claro, existe. São poucos, mas existem bons candidatos. Pesquisa, procura. Se você não achar na sua cidade um bom candidato, seja candidato. Lute pelo que você acha importante. Seja a mudança que você quer ver na sua cidade. Porque se a gente continuar se omitindo, a gente vai permitir que os maus políticos ocupem esses espaços. Eles vão estar lá roubando, fazendo a péssima política e continuando nesse ciclo vicioso. Então acho que chegou a nossa hora, chegou a hora da gente virar esse jogo, virar essa página e eleger pessoas que realmente tenham comprometimento, espírito público e estejam ali para poder representar a população de bem. É isso, Ricardo. Eu vou deixar você se despedir dos teus seguidores, do teu público, concordo plenamente com você. Lembrando, quem acaba votando nulo, a gente acaba que... Eu já falo a gente, porque eu já votei nulo também, acaba que é conivente a algo que está ali repudiando. Quando você vota nulo, eu tô sendo resistência porque eu não concordo com nada e você acaba concordando muitas das vezes com o lado mais sujo, né? Porque o mau eleitor está ali votando e escolhendo por você, como você falou. A Rosane dá um exemplo, eu já dei esse exemplo em muitos episódios aqui, que ela fala que quando ela vai cozinhar, se ela não for no sacolão, no hortifruti, e ela mandar o delivery escolher o tomate para ela, e o tomate chegar podre, ela não tem o que fazer, porque ela permitiu que escolhessem para ela. E para ela fazer a comida do jeito que ela gostaria que fosse feita, ela tem que escolher. E é muito isso. Se você não escolher, alguém vai escolher por você. Né? Então vou deixar você se despedir dos teus seguidores. Foi mais de 1 hora, eu não senti a conversa passar. Como é que pode? É porque quando tem verdade, quando não é uma parada maquiada, combinada, exatamente, flui, dá certo, né? Quanto tempo já, produção? Mais de 1 hora e 20, e eu ficaria mais horas aqui, porque de fato
é muita coisa. Se a gente ficasse aqui mais 2 horas, tinha mais muita coisa para ser falada. Então, o convite para a parte 2 está feito, mas vou deixar você se despedir, dar uma palavra de motivação para o povo, reafirmar que você é candidato a prefeito, porque é importantíssimo. Pré-candidato a prefeito. Acho importantíssimo reafirmar isso, porque é uma esperança para a galera, né? Então, vou deixar você se despedir do teu povo, fica à vontade. Eu quero agradecer, Júlia, agradecer seu convite, a sua atenção. Agradecer ao Delas Cast, né? Delas Cast. Delas Cast. Delas Cast. Um programa que abre o espaço para as pessoas conversarem sobre política, sobre vários assuntos. Eu acho que a gente precisa cada vez mais disso mesmo. A liberdade de expressão, o debate, é onde a gente vai construindo caminhos para mudar aquilo que a gente está insatisfeito. E a gente vê que a cidade de Maricá é uma cidade próspera, uma cidade fantástica, de tantas belezas naturais. Deus abençoou tanto a nossa cidade, com Pedra do Elefante, Cachoeira do Espraiado, Ponta Negra tem um mirante, coisa mais linda, Jaconé, as lagoas de Maricá, são algo tão fantástico que Deus nos proporcionou e infelizmente está sendo destruído por essa gestão do PT, a lagoa cheia de esgoto, obras fraudulentas, as pessoas sem acesso à saúde pública. Então, não é a realidade que a cidade deveria fornecer para o seu contribuinte, para o seu morador. Então a gente precisa realmente analisar tudo isso que está acontecendo e somar força dentro de uma busca de uma mudança, de uma transformação, de uma oxigenação na política de Maricá. E a todo cidadão que, assim como eu, acredita nos seus ideais, está cansado da corrupção, da roubalheira, erga essa camisa, vamos para a rua junto, vamos lutar, vamos defender o futuro da nossa cidade e o futuro das próximas gerações, porque são eles que vão pagar a conta do resultado da nossa escolha. A escolha que nós vamos fazer hoje vai pesar muito no futuro dos nossos filhos. Então, obrigado pela atenção mais uma vez e fiquem com Deus. Eu te agradeço por ter aceitado o convite. O convite para vir novamente está feito. Tem meu apoio lá para Maricá. Tem alguns amigos de Maricá. Como eu te falei, a galera que me conhece da época que eu pregava, tem alguns amigos, igrejas lá em Maricá. Conta comigo, porque de fato você é um cara diferente. E, cara, eu desejo o melhor para o futuro do Rio de Janeiro, das cidades do Rio de Janeiro. E vamos para cima, que a hora é essa. Parabéns pelo trabalho excelente. Sim. Espero que você volte. Gente, muito obrigada por terem assistido mais um episódio do Delas Cast. Muito obrigada novamente aos nossos parceiros que fazem isso aqui acontecer. E, gente, não esqueçam, a hora é essa. Valorizem o voto de vocês. Valorizem, porque depois o negócio vai ficar mais sério do que já está. Então valorizem. Não vale a pena você trocar o seu voto por algo que durante 4 anos não vai suprir nenhuma semana dos seus próximos 4 anos, de um mandato inteiro. Então, assim, valorizem o voto de vocês. Independente de você concordar com tudo que nós falamos, discordar de algumas coisas, faz parte. O ser humano pensa diferente, então nós podemos concordar em muitas coisas e discordar em outras coisas, mas ainda assim, valorizem o voto de vocês, pensem nos filhos de vocês, nos irmãos, sobrinhos, pensem nas nossas crianças. A hora de mudar o cenário do Rio de Janeiro, do Brasil, é essa, né, Ricardo? Com certeza. E principalmente fortalecer as bases pensando em 2026. Que as mudanças que a gente quer para o futuro, para a eleição de 2026, começam agora nos municípios. É isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.